pessoal, Dani Bittencourt aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu livro A Luz da Janela. Bem, eu escrevi esse livro na minha experiência com os meus alunos da escola. Eu tive uma escola de fotografia artística no Brasil por 5 anos e ao entender os meus alunos, entender o que eles estavam precisando, entender também como que eu poderia ajudá-los, muito da minha capacidade de motivação foi ativada. Então esse livro é muito motivacional, ele vai buscar características pessoais para tentar incorporar um trabalho que seja significativo, que seja profundo. Então ele vai ter uma parte toda motivacional. A parte da iluminação, e aí ele já se chama A Luz da Janela e não de janela, também numa referência de que cada um tem a sua luz, né? Porque tem o seu propósito e vai utilizar essa luz para algum objetivo que é autoral, que é só seu. Então pensando nisso também, e na minha experiência com o meu ateliê, quando eu morava no Brasil eu tinha um ateliê, então eu pude explorar muito essa iluminação natural que vem da janela. E depois dessa minha experiência e também de fazer muitos trabalhos utilizando essa luz natural de janela, eu normalmente não uso a luz artificial nos meus trabalhos. Então na rua eu busco uma iluminação natural um pouco mais homogênea, um pouco mais fraca, melancólica, e quando eu estou num ambiente interno eu vou então buscar essa iluminação natural de janela mais volumétrica. Então pensando nisso, e obviamente depois de bastante testar, experimentar, e eu gosto de dizer que esse não é um livro técnico, né? A gente já tem muito livro técnico sobre iluminação excelentes, livros que exploram didaticamente essa técnica muito bem. O meu livro ele vai ser mais, eu gosto de dizer, é um contato com a iluminação vivencial. Então eu vou mostrando para vocês como que eu faço e vou dizendo as características de determinada iluminação. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos capítulos e o que cada um tem, para que vocês possam avaliar se esse livro serve ou não para a trajetória de cada um. Bom, o capítulo 1 então fala, inspiração começa no espelho. Então a linguagem dele é uma linguagem mais poética, é normalmente como eu me expresso através da escrita, mas uma linguagem acessível. Eu quero que vocês tenham bastante acessibilidade ao conteúdo, que seja fácil de vocês absorverem o que eu tô querendo trabalhar aqui. Então a inspiração começa no espelho, ele é o meu capítulo mais motivacional e ele vai ter pequenos contos, pequenos, de algumas vivências que eu tive, como pode ajudar para que vocês possam se libertar de alguns lugares, né? Se libertar de algumas prisões que a fotografia acaba colocando. Então, por exemplo, a gente tem um aqui que diz, respire 3 vezes. Esse conto aqui vai falar sobre a importância do erro. A gente tem aqui um que diz, a responsabilidade é tua, que vai falar sobre autoria. A gente tem o copo e a tesoura, que vai falar como eu construo a imagem com um pensamento e a pessoa vai ler com os recursos que ela tem. Então também é bem legal. Como eu sempre falo, né, sempre vai ter esse capítulo mais reflexivo, mas esse é super motivacional mesmo, para que vocês possam se libertar. Eu acho um capítulo bem importante. Bem, no capítulo 2, a luz como pincel, aqui a gente vai trabalhar a iluminação mesmo com um elemento compositivo. Então quando eu falo olho para trás, eu trago as minhas referências muito na pintura holandesa barroca, onde se utilizava muito a iluminação de janela. O meu ateliê inclusive foi todo inspirado no filme A Moça do Brinco de Pérola, que vai trabalhar o artista Johannes Vermeer. Eu inclusive a ideia dos vidros sujos para difundir a luz, eu também tentei reproduzir lá. Bom, o olho para o lado e o olho para a sombra vai falar justamente sobre intensidade da luz e direcionamento. E como, né, controlar essa intensidade e esse direcionamento faz com que a gente consiga construir uma atmosfera, né? Utilizando então a iluminação como elemento compositivo. Como a gente só com a iluminação natural de janela consegue construir uma atmosfera conforme o nosso desejo, né? Conforme a nossa intenção. E aí quando eu falo olho para o olho, é justamente isso, para que a gente possa entender primeiro o que quer,
para depois buscar nas ferramentas que a iluminação te propõe algo que faça mais sentido dentro dessas intenções. Então, ter essa intenção, ter esse objetivo é fundamental para que a gente possa fortalecer a nossa narrativa. Bem, no meu capítulo 3, Danada que Sou, sempre coloco um capítulo bem reflexivo, né, para a gente teorizar um pouquinho e refletir sobre a fotografia, para a gente não aceitar frases muito prontas e lugares muito fixos na ideia de fotografia. Então eu tenho diversos capítulos que vão tentar desconstruir um pouco esse lugar. Eu adoro, eu sou a maluca da problematização. Então, eu tenho um pedaço inteiro de fragmento, né, que vai falar justamente da fotografia como reprodutora de uma verdade, de uma realidade. Eu vou falar o descongelando a fotografia, que eu amo esse, que é a ideia daquela frase que a gente ouve muito, né, que fotografia é capaz de congelar um momento. Eu vou falar que não. Então eu vou desconstruir um pouco e descongelar essa ideia de fotografia. Vou falar fotografia com interesse, a fotografia é minha. Viver de arte e fotografia como expressão. Cada uma dessas vai tentar produzir algum tipo de reflexão. Eu sempre trago um pouco da minha bibliografia aqui para me ajudar a pensar e construir essas reflexões, né? E aí no capítulo 4, lembrete de geladeira, eu vou tentar estimular e encorajar que essas ideias, né, nossas ideias da cabeça saiam da cabeça, vão para o papel em forma de planejamento. E desse papel saiam do papel e vão para o mundo em forma de ação mesmo. E aí desse mundo, a ideia é de direcionar. Então aqui já pensando um pouquinho na parte de gestão, de ok, tu me ensinaste a fazer tudo isso, mas e agora? O que eu faço com essas imagens? Né? O que eu faço com tudo isso? Então como conseguir direcionar um pouco essa produção? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é um livro, obviamente como os outros, mas muito importante para mim, que faz parte da minha história, da minha pesquisa, das minhas reflexões e que é um prazer poder compartilhar isso tudo com vocês. Eu espero que esse livro de alguma forma contribua na trajetória de vocês. Se vocês já leram, por favor, me deem um feedback aqui, eu adoro saber se o livro foi legal, se o livro de fato rendeu frutos, né? Floresceu dentro de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, podem perguntar aqui pelo YouTube mesmo ou então pelo meu Instagram. E daí já deixo o convite para me seguirem ali no Instagram, que é o meu canal mais ativo, onde eu consigo trocar mais com vocês e consigo também atualizá-los, né, do que eu estou produzindo, do meu processo criativo. Eu gosto muito de compartilhar o processo criativo, dos cursos, dos livros e também das obras da produção artística. E é isso, pessoal, a gente se vê na próxima.